Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Bem-vinda, bem-vindo ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Estamos hoje iniciando uma série especial sobre o Nutrinet Brasil, o maior estudo de coorte do país sobre os padrões de alimentação e saúde da população brasileira. O Nutrinet Brasil é um estudo totalmente online, iniciado em janeiro de 2020, sob a coordenação dos cientistas Carlos Augusto Monteiro, Maria Laura Lousada e Renata Levi. Os dois primeiros são docentes do Departamento de Nutrição aqui da faculdade e a Renata Levi é pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP. E vale lembrar que o professor Monteiro estará conosco no terceiro e último episódio desta série comemorativa dos 4 anos do estudo. Temos hoje como convidadas as cientistas Renata Levi e Maria Alvim. Renata é doutora pela FSP e pesquisadora do NUPENS, sediado aqui na faculdade, e pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. A Maria Alvim também é pesquisadora do NUPENS e realiza seu pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindas! Obrigada. Gostaria de agradecer a presença e já vamos entrando no tema. Vamos entender primeiramente o propósito e a dinâmica e os objetivos do estudo Nutrinet. Quem gostaria de começar? Posso começar. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho do Nutrinet, que tipo de estudo, qual que é o objetivo que a gente tem quando a gente propôs, quando a gente propôs esse estudo. O Nutrinet é um estudo de coorte, ou seja, é um estudo de segmento. Ele pretende acompanhar ao longo do tempo os indivíduos, né? Então, você acompanha o mesmo indivíduo em diversos momentos da vida dele. E a ideia, ele é um dos maiores estudos, ou talvez o maior estudo de alimentação e saúde do Brasil. E a ideia dele é você associar padrões de alimentação dos brasileiros com desenvolvimento ou ausência de desenvolvimento, né, risco ou proteção a desenvolver doenças crônicas. Ele foi lançado em janeiro de 2020, então ele tem 4 anos de segmento. Nossa ideia é ir até 10 anos de segmento, pelo menos, né, e ter em torno de 200 mil brasileiros inscritos. O Nutrinet é irmão, né, de um estudo que já existe na França, há uns 8 anos atrás que ele foi lançado, que chama Nutrinet Santé, que é também um estudo que acompanha franceses, né, eu acho que eles já são no 8º ano de segmento, e que também faz uma associação entre consumo alimentar e desenvolvimento de doenças crônicas. O Nutrinet é todo online, ou seja, todos os questionários são respondidos de forma voluntária e online. Então, a gente não tem nenhum momento que o participante tenha que entrar em contato, ou vir a algum centro, ou atender algum pesquisador pessoalmente. Ele ocorre todo o preenchimento online. O preenchimento dos questionários geralmente é muito rápido, você demora em torno de 10 minutos para responder a cada questionário, e ele ocorre a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, o participante é solicitado o preenchimento de algum instrumento do estudo. Eu gostaria de saber, é importante saber também o perfil sociodemográfico e quais os critérios que vocês incluíram para escolher os participantes do estudo. Então, Silvia, para participar do Nutrinet, basta ter acesso à internet, ter mais de 18 anos e morar no Brasil. Então, são esses critérios bem simples de serem atendidos, e quem cumpre com esses critérios básicos pode se cadastrar no estudo, validar um e-mail de cadastro e começa a responder os questionários, como a Renata disse, questionários a cada 3 meses. Questionários curtos, rápidos, de fácil interpretação. Então, esse é o esquema, e são essas as pessoas que a gente espera que estejam respondendo aos nossos instrumentos.
E aí você pergunta sobre o perfil dos participantes, né? A gente tem uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens participando do estudo. Cerca de 70% dos participantes são mulheres. A gente tem também mais gente do Sul e do Sudeste em relação ao Norte e Nordeste. E a gente tem uma população também com uma altíssima escolaridade, né? Então, que é maior quando comparada à escolaridade média do brasileiro. Então, a gente tem essas características que não são idênticas à população brasileira, ao censo brasileiro. Mas a gente entende que isso não vai interferir nos nossos achados. A gente tem maneiras de análise estatística, né, para corrigir possíveis vieses em relação a uma amostra não pareada com a população brasileira. E a gente acredita que isso não vai interferir nas nossas hipóteses de associação de padrões alimentares com o desenvolvimento de doenças crônicas. Ainda assim, é interessante para a gente ter mais pessoas, mais diversas o possível, participando do estudo. Porque isso vai garantir que a gente consiga entender padrões alimentares diferentes praticados por todo o Brasil. O Brasil é um país imenso, dimensões continentais, a gente tem padrões alimentares muito diferentes do Norte e do Nordeste, em comparação com o Sul. Então, e a gente tem padrões diferentes praticados por homens, mulheres, por pessoas de etnias diferentes, de raça, cor diferentes. Então, a gente entende que quanto mais diversidade no estudo, quanto mais gente diferente participando de diferentes faixas etárias também, né, a partir de 18 anos, quanto maior a diversidade, melhor vai ser para o estudo, melhor vai ser para a composição da nossa amostra. Então, Maria, hoje o estudo já conta com aproximadamente 110 mil cadastrados. Você me corrige se estiver errado. E apesar do estudo já ter completado 4 anos, vocês ainda divulgam bastante nas redes sociais o estudo, né? E ainda divulgam também que ele está aberto para quem quiser se inscrever. Então, por que a coorte ainda está aberta e quais os critérios para participar, para quem quiser participar? Essa é uma ótima pergunta, Silvia. Realmente, o Nutrinet é uma coorte aberta. Isso significa que quem quiser pode se inscrever hoje. Inclusive, quem estiver ouvindo ao podcast e ainda não participa do Nutrinet, por favor, abra o celular ou o computador e se cadastre na plataforma do estudo, que é bem fácil, bem rápido esse processo. Então, existem pessoas que se cadastraram lá atrás, quando o estudo foi lançado, em janeiro de 2020, e outras pessoas foram se cadastrando ao longo do tempo, nesses 4 anos de percurso. Então, a gente tem pessoas que estão há 4 anos sendo seguidas, que já responderam a quase, talvez, 15 questionários, não tenho certeza do número exato. E a gente tem pessoas que estão no começo de um segmento que responderam a menos questionários. Então, isso está tudo bem em relação a isso. A gente consegue, nas nossas técnicas de análise dos dados, adequar os tempos de segmento, analisando as pessoas na proporcionalidade do tempo que elas estão sendo seguidas. Então, a gente conta com essa diferença e a gente ainda pretende dobrar os 110 mil, se possível. Então, a gente tem uma meta de 200 mil inscritos. Então, quanto mais gente participar, pode entrar, pode fazer parte do estudo, que tem espaço para todo mundo ainda. Eu tenho uma curiosidade. Se por acaso, como é um estudo de coorte, ele demanda segmento e algum questionário, algum participante não respondeu a este ou àquele questionário, o que acontece? Continua dando certo o estudo? Continua, não tem problema. Caso alguém pule um questionário, perca algum questionário, ele pode voltar a responder a novos questionários futuros. Isso também não tem o menor problema. É claro que quanto mais assíduo o participante for, melhor para a gente. A gente vai ter mais resposta, vai ter mais informações, mais dados sobre aquela pessoa. Mas se perder um questionário, não se preocupe, está tudo certo. A gente consegue adequar isso nas nossas análises e o importante é continuar, é seguir, é responder ao próximo, quem sabe. Legal. Não sei se talvez você também seria a questão seria para você ou para a professora Renata. Eu queria saber sobre as condições de saúde investigadas. Quem que poderia falar para mim as doenças, as condições de saúde que o Nutrinet investiga? Eu falo? Depois eu passo para a Renata, as pessoas demais, que aí já me esgota. O Nutrinet estuda a relação entre padrões alimentares e o desenvolvimento de doenças crônicas. A gente hoje estuda uma série de desfechos em saúde, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, câncer, doenças gastrointestinais, lúpus, osteoporose, doenças respiratórias, doenças hepáticas. Então, é uma série de desfechos em saúde, é uma série de doenças que são investigadas por nossa equipe de pesquisa.
E a escolha dessas doenças não foi ao acaso. Então, foi feita uma pesquisa prévia, uma análise prévia da literatura para a gente entender quais doenças havia uma hipótese de haver uma associação com a alimentação. Então, a gente percebeu na literatura quais doenças faria sentido a gente testar a associação com a dieta antes de inserir essas doenças nos nossos questionários. Bom, e a gente também tem uma etapa de confirmação de diagnóstico. A gente está falando de doença, talvez algum participante que esteja nos ouvindo já deve ter recebido um e-mail do Nutrinet pedindo para mandar um exame que comprove uma doença, ou então um exame de rotina de colesterol e de glicemia. O Nutrinet, ele pede exames para as pessoas para confirmar diagnósticos autorreferidos. O que significa isso? Se a pessoa conta pra gente, coloca no Nutrinet que teve alguma doença, logo em seguida a gente pede o exame que foi usado pelo médico no diagnóstico dessa doença para a gente confirmar um diagnóstico autorreferido. Exames de colesterol e glicemia a gente pede para todo mundo que fez os exames. A gente usa esses exames para confirmar dados e também para fazer análise no nosso estudo. Entendi. Bom, então, aí você já adiantou um pouco dessa próxima, que a gente quer falar um pouquinho sobre esses desafios, né, que vocês enfrentam e sobre essas confirmações diagnósticas. Então, acho que seria interessante a gente conhecer um pouco os calcanhares de Aquiles, de que forma o Nutrinet, que já que ele envolve milhares, né, de participantes e voluntários por vários anos, quais seriam os desafios de um estudo dessa envergadura? São muitos, né? Assim, os estudos de corte, né? Os estudos de segmento já são um desafio por eles próprios, né? Porque você tem que conseguir seguir um participante vários anos da vida dele, o que significa você ter um gasto enorme de estudos, assim, os estudos de corte, nos estudos de segmentos, geralmente eles eram realizados fora do Brasil, né, em países desenvolvidos, porque o gasto desse tipo de estudo é muito alto. Significava você ter que voltar a casa ou voltar a entrevistar uma série de participantes que você já havia feito antes, buscá-los, saber onde eles estavam. Isso inferia um custo gigantesco. O Nutrinet Brasil tem esse desafio, né? Porque ele é um estudo online, o que reduz imensamente esse custo e possibilita que a gente tenha uma quantidade muito maior de participantes, exatamente por você não ter esse custo excessivo de investigar cada um deles. Mas isso também nos traz muitos desafios, né? Eu acho que o principal desafio, e que parcialmente a gente tem vencido ultimamente, é o de convidar voluntários, né? Um estudo de voluntários, a gente precisa ter pessoas comprometidas com a ciência brasileira e que se disponham a responder a questionários, pelo menos a cada 3 meses, e é um trabalho árduo. Mas não basta só a gente captar ou conseguir esses voluntários. A gente tem que conseguir voluntários que respondam e que permaneça no estudo por o maior tempo possível. Então, a gente tem um desafio de buscar voluntários e um desafio de fazer com que esses voluntários permaneçam. E, para isso, a gente tem várias estratégias, assim, tem uma equipe de comunicação muito grande, importante, que tenta fazer essa captação e manter essa relação com esses participantes. A gente também tem nos preocupados na estrutura dos questionários. A gente tem um trabalho grande de equipe para fazer com que os questionários sejam sempre muito curtos e que não demande muito, não onere muito tempo dos participantes e que faça com que eles não se assustem ou não, a cada vez que um questionário chega. Isso, como a gente trabalha com o tema de alimentação, demandou muito da equipe de fazer com que os instrumentos tenham uma capacidade de aferir o consumo alimentar sem sobrecarregar o participante. Eu acho que esses são os maiores desafios. A gente está falando de um estudo que acontece no Brasil inteiro, que é um país enorme, que tem uma diversidade alimentar importante, mas é muito importante fazer esse tipo de estudo no Brasil, porque sempre esses estudos são realizados em países desenvolvidos, que têm um padrão de alimentação completamente diferente do nosso, e é importante você olhar o padrão alimentar brasileiro e associar com o desenvolvimento ou com aspecto protetor de desenvolvimento de doenças.
Então, assim, é bem importante ter esse estudo no Brasil, é bem importante ter a participação voluntária das pessoas e em prol da ciência brasileira. Acredito que um dos desafios provavelmente seja o financiamento, que deve também ser robusto à altura desse estudo, certo? Então, eu gostaria que você falasse um pouco desses recursos, dos financiamentos, das parcerias de universidades e outros centros aí de pesquisa. Então, isso é super importante, assim, porque o recurso desse tipo de estudo, no nosso caso, a gente tem uma prática que a gente só aceita recursos públicos. A gente faz questão de ter um recurso que é isento de conflitos de interesse. Então, hoje temos 3 financiadores importantes no Nutrinet. O Ministério da Saúde, através do DECIT, a Humani, que é uma instituição sem fins lucrativos que apoia a nossa pesquisa, e a FAPESP, que é a Fundação de Apoio de Pesquisa do Estado de São Paulo. Esses 3 órgãos são quem financiam o Nutrinet Brasil, assim. É importante porque a gente está falando de um tema que é muito delicado, que é a alimentação, e que sofre uma influência da indústria de alimentos muito importante. Então, assim, a gente ter um estudo, por exemplo, financiado com alguma dessas indústrias de alimento, ele enviesa os resultados. Elas querem que os resultados vão para um lado que nem sempre eles vão. E quando a gente tem um patrocinador ou um financiador livre de interesse, isso não vai haver. A gente vai ter o resultado que a pesquisa nos mostra mesmo, né? Além disso, a gente tem uma parceria com várias instituições de renome aqui no Brasil, assim, algumas universidades. Primeiro, o estudo fica aqui na USP, né? Então tem a Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Medicina e o INCOR envolvidos nele. Depois a gente tem a Universidade Federal, algumas universidades federais. Tem a Universidade Federal de São Paulo, tem a Universidade Federal de Minas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas, que também são parceiros muito importantes para a gente. A gente tem a Fiocruz, né, o Instituto da Fiocruz, tanto Rio de Janeiro quanto Bahia. E temos o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer. Além disso, tem a PUC, que eu acho que é a única universidade privada, né, que é nosso parceiro nesse estudo, a PUC do Rio Grande do Sul. E eu acho que é mais ou menos isso que fecham os nossos parceiros. É super importante ter parceiro distribuído pelo país, não preciso nem dizer porquê, né? Assim, o estudo também está distribuído e a gente precisa desses parceiros. Então, é um estudo bem grande e é muito bom poder contar com tanta gente e tanta instituição parceira. Renata e Maria, eu acho que é importante a gente falar da importância do Nutrinet, não só para a ciência, né? Porque até pelos instrumentos que vocês criaram e os artigos que estão saindo por aí, a gente já percebe que para a ciência já é muito importante, mas para a população brasileira, para políticas públicas, o que a gente pode dizer que afeta talvez direto ou indiretamente a população brasileira? Acho que o objetivo último do Nutrinet é que a gente tenha evidências que vão apoiar políticas públicas de promoção da alimentação saudável, adequada e saudável no Brasil. Então, o participante está contribuindo aqui nesse momento, fornecendo informações sobre a sua alimentação, sobre a sua saúde, sobre hábitos de vida e pensando que lá na frente, a partir de evidências robustas, a gente consiga apoiar políticas públicas que vão dar conta de problemas emergentes e problemas persistentes de saúde no nosso país. E às vezes o participante ele fica um pouco ansioso por uma contrapartida mais imediata, né? Então, pensar só lá longe na política pública talvez gere um pouco de inquietação. Então, muitos participantes nos escrevem perguntando, mas o que a gente ganha participando do estudo? Então, tem esse ganho coletivo, que eu já disse, mas também há alguns ganhos individuais com a participação na pesquisa, como, por exemplo, os relatórios sobre alimentação que são fornecidos pelo estudo. Então, quando a pessoa diz pra gente o que ela come, ela recebe no dia seguinte a resposta ao questionário sobre alimentação completo, o questionário completo sobre alimentação, ela recebe
logo em seguida, um relatório com tudo que ela comeu, distribuído por grupos de alimentos, em calorias, né? Então, consegue saber quantas calorias, por exemplo, veio de feijões, né? Então, consegue ter essa dimensão da alimentação expressa nesse relatório. E esse relatório pode ser usado para a pessoa acompanhar a sua alimentação, ou então para levar para um profissional da saúde que ajude com orientações sobre alimentação. Também a gente emite um certificado para o participante, então ele pode ter esse certificado em mãos, para comprovar sua participação na pesquisa, para, enfim, ter esse documento que ele é um nutrinauta oficial. E acho que essas são as principais contrapartidas individuais. Interessante. Bom, eu queria já agradecer aqui a presença de vocês nesse episódio sobre essa série especial do Nutrinet, 4 anos. Parabéns para vocês, pesquisadores, pelo grande esforço que vocês têm feito. É um estudo muito importante da casa, aqui da Faculdade de Saúde Pública, em parceria com muitas outras instituições, como a professora bem lembrou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, já abrir para os comentários finais e para que vocês já se despeçam dos nossos ouvintes, chamando a atenção para aquilo que vocês acharem mais importante nesse caso aqui desse episódio. Eu queria agradecer o convite, é um prazer participar. Queria voltar a convidar a vocês que não fazem parte ainda do estudo que se cadastre e que venha fazer parte do Nutrinet, que contribua para a ciência brasileira, para que a gente possa gerar evidências livres de conflitos de interesse e que vão nos ajudar a elaborar políticas públicas de alimentação e nutrição no nosso país. Agradeço muito e bem-vindos ao Nutrinet, quem se dispuser a nos ajudar. Bom, eu agradeço também o convite, adorei fazer parte desse episódio sobre o Nutrinet. E eu reforço as palavras da Renata, eu acho que o Nutrinet é um estudo que precisa de mais gente, então quem puder participar, quem puder divulgar, chamar um amigo, um vizinho, um colega para participar desse estudo, ajuda muito a gente, então convidar, multiplicar a palavra do Nutrinet e também dizer que o Nutrinet está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, então se quiserem acompanhar o que a gente tem feito, dá uma olhadinha lá nas redes sociais do estudo. Mais uma vez agradeço às nossas convidadas e se você ficou interessado e quer participar, já sabe o que fazer. Faça o seu cadastro pelo site nutrinetbrasil.fsp.usp.br e dê a sua contribuição para a ciência. E se você quer entender um pouco mais sobre os desdobramentos desse estudo para a população brasileira, fique ligado no nosso segundo episódio da série em que abordaremos a classificação de alimentos nova. Você já ouviu falar? E por que ela é chamada nova e como ela mudou os paradigmas científicos para a classificação alimentar e nutricional? É disso que vamos tratar, então não percam! Agradeço muito por sua audiência qualificada. Se você gostou, siga o Saúde é Pública e compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!